Oi, pessoal! Nós estamos iniciando hoje a 7ª semana de aulas com o material do Científica. E essa semana, né, gente, nós temos o tema Saúde e Bem-Estar. O título da nossa aula de hoje é acerca da importância das vacinas. Então, nós hoje vamos falar, né, da importância da vacinação. Vamos falar sobre a doença também que foi erradicada no Brasil há algumas décadas. E também falaremos de alguns termos de coesão que são necessários aí que você conheça e que você diferencie qual é o sentido e qual é a situação em que cada um deles se aplica. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, vocês estão vendo aqui justamente, né, a imagem mostrando uma pessoa sendo vacinada. O que esta imagem comunica? Você certamente já foi vacinado. No Brasil, algumas vacinas são obrigatórias. E caso os pais ou responsáveis não levem as crianças aos postos de saúde para receber essas vacinas, podem ser punidos. Você deve ter um cartão de vacinas de quando era um bebê. Caso tenha acesso a ele, seria legal pegá-lo para ver quais vacinas tomou na primeira infância. Então, no caso aí, gente, é obrigatório, né, que toda criança tenha o seu cartão de vacinação, para que toda vez que ela vá receber a dose de alguma vacina, a pessoa que está vacinando, ela possa saber quais são as vacinas que já foram tomadas, se está faltando alguma, né? Então, é sempre bom você ter acesso a esse cartão de vacinação. Teve 26 mil casos de pólio, de 1968 a 1989, e não registra casos há 30 anos. Se não fosse a vacina, diz o ministro, o Brasil não teria enfrentado um dos maiores desafios de sua saúde pública. Até a erradicação, foram 26.827 casos de poliomielite entre 1968 e 1989. Então, gente, no caso essa polio, né, é justamente em relação à paralisia infantil. Então, as pessoas que tiveram, né, essa doença, hoje às vezes nem andam, né, têm os seus movimentos comprometidos, andam de cadeira de roda, porque os membros não da forma correta. Então, pessoas que têm deformações, né? Então, é uma série de problemas que essas pessoas enfrentaram por não terem recebido essa vacina aí, que é tão importante. Nós temos aqui a imagem de uma campanha de vacinação, né, gente? Ó, campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil, de 6 a 31 de agosto. O dia D, no caso, é 18 de agosto. Vocês com certeza, né, lembram dessa imagem aqui, do Zé Gotinha, que foi uma imagem bem popularizada há várias décadas atrás, né, gente? Continuando aqui, uma agulhada que salva. Há cerca de 30 anos, o Brasil registrou o último caso de poliomielite. Você já ouviu algo acerca dessa doença? Ela é popularmente conhecida como paralisia infantil, provocada por um vírus. Milhares de crianças perderam movimentos e até a vida por falta de uma vacina, que só foi criada em 1955. Mas mesmo com a vacina, o Brasil demorou ainda cerca de 25 anos para conseguir erradicar a doença. O último caso em nosso país foi registrado em 1989. Enquanto vocês leem, dê uma olhada nessas palavrinhas aqui que estão sublinhadas, tá, pessoal? Que estão destacadas aqui, tá? Notou algo de curioso no slide anterior? Volte lá e anote 3 expressões que têm pequenas diferenças na escrita, mas que possuem pronúncias muito parecidas. Vamos voltar lá, então? Quais são as expressões aqui? Olha, nós temos acerca de, né, junto e sem o H do verbo haver. E nós temos cerca de. Então, vocês estão percebendo aqui que são 3 expressões muito parecidas na pronúncia. A escrita é diferente, mas a pronúncia, ela é praticamente igual. Então, vamos dar uma olhada agora nessas 3 expressões que aparecem aí dentro do texto. Vamos observar qual é o significado de cada uma delas, né? Parecidas, mas diferentes. Quando você leu essas expressões no texto, foi fácil entender o que elas significavam? Vamos primeiramente para a expressão do início do texto, ó, acerca de, esse A com H, né, que é do verbo haver,
Esse acerca de significa durante, aproximadamente, tá? Ela chegou a cerca de 2 minutos. Então, ele dá uma decorrência de tempo, né, gente? Esse acerca, juntos, sem H, é a respeito de, sobre, em relação a assunto, né? Algum assunto que está sendo conversado. Por exemplo, conversamos acerca da seleção brasileira, ou seja, sobre a seleção brasileira, né? E esse cerca de, separado, existe aproximadamente no passado. Então, quando você fala, né, em relação à quantidade existente, né? Exemplo, acho que a vovó tem cerca de 80 anos. Então, por que é interessante você fazer essa diferenciação aqui com esses 3 termos do quadro? Porque a atividade de vocês é essa aqui, tá? Vocês vão justamente completar os espaços com o termo correto, ok? Dentre esses 3 termos que foram explicados aí na tabela, qual deles se aplica a cada uma dessas situações, ok? Hora do desafio. Complete as frases com alguma das 3 expressões anteriores, cuidando para que a escolha seja correta. Lá você tem a escrita e você tem o significado e ainda um exemplo, né, de como você vai usar cada um dos termos. Pegando tudo isso, você vai justamente utilizar aqui a expressão correta para completar cada espaço, né? Minha última vacina foi espaço de 2 anos. Hoje na aula conversamos espaço da importância das vacinas na vida de uma criança. Então, complete aqui os espaços de cada frase com o termo correto, ok? O posto de saúde onde a vacina é aplicada gratuitamente está a cerca de 2 quadras da sua casa. Há também a expressão acerca de, é uma outra expressão, além daquelas outras 3 que vocês viram, existe essa expressão aqui também, né? Compare a diferença de grafia é escrita, tá, pessoal? Compare a diferença de grafia das 4 expressões. Confira na 4ª coluna o significado de acerca de e crie uma frase para exercitar. Então, você tem aqui, novamente, aquelas 3 expressões que foram explicadas, né, gente? No slide passado. E nós temos aqui essa nova expressão, acerca de. Então, ele tem uma ideia de distância, né? Quando ele diz que o posto fica a cerca de 2 quadras da sua casa, em relação à distância. A que distância esse posto fica da sua casa? Então, esse é o significado da expressão. Então, é como se você fosse agora completar a tabela. Você vai dar um exemplo do uso dessa expressão, ok? Não precisa você estar colocando no seu diário de bordo toda a tabela. Basta você apenas escrever aí no seu diário de bordo o exemplo de frase que você vai colocar com essa expressão acerca de, ok? Para complementar aqui, pessoal, os estudos, eu gostaria que vocês assistissem aqui esse vídeo do Dr. Drauzio Varela, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem porque ele fala sobre uma campanha de vacinação, tá? Mostrando a importância, né, o trabalho que está sendo feito. Então, eu gostaria que vocês assistissem até para uma forma de conscientização da importância de se vacinar. Isso é uma coisa que vocês têm que falar também para os responsáveis de vocês, né? Porque muitas vezes os pais, eles não têm a consciência da importância da vacinação. Então, cabe a vocês também conscientizá-los em relação a isso, tá? O mundo está passando por uma pandemia por falta de uma vacina. Mas não é a primeira vez que uma doença ameaça tantas pessoas até que a ciência consiga criar um tratamento de prevenção ou combate. Caso esteja conectado, pesquise sobre outras pandemias que já atingiram o mundo. Então, você pode aí, se você tiver acesso à internet, você pode estar fazendo essa pesquisa, gente. Não é a primeira vez que o mundo está sofrendo com a pandemia, não. Já aconteceram outras muito piores, né? Se a gente for comparar em relação ao número de mortes, tá? Ao tempo de duração, já houveram
pandemias muito maiores, né? Então, gostaria que vocês, até para que vocês pudessem, gente, também ampliar os conhecimentos de vocês, pesquisem sobre outras pandemias que já aconteceram aí ao longo desses anos, ok? Pesquisem para vocês se informarem mais sobre o assunto. E aqui, gente, o Para Saber Mais, né? Nós temos as experiências propostas na aula de hoje. E nós também temos aqui uma leitura e um vídeo, tá? Porque as pessoas estão tomando menos vacinas, então leiam esse material que é bem interessante. E também o vídeo, né? Escola Brasil Tira Dúvidas. Vocês podem estar assistindo, estar lendo, né? Buscando mais informações além dessas também, para que vocês possam se inteirar mais aí sobre o assunto de hoje, ok? É isso.